uma leitura que está no livro de Amós, no capítulo 4, e o versículo 10 a seguir. Livro de Amós, capítulo 4, versículo 10 a seguir. Os irmãos poderão me acompanhar. Louvado seja o nome de Jesus. Está escrito assim, irmãos, capítulo 4, versículo 10 a seguir, no livro de Amós, está escrito: enviei a peste contra vós, a maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós foste como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele o que forma os montes, cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, o Deus dos exércitos é o seu nome. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos, aleluia, num culto de grande importância para os escolhidos do Senhor, que é o culto da Santa Ceia, né, irmãos? Esse culto é tão importante, irmãos, que muitas pessoas dizem assim: olha, hoje eu não vou no culto porque é culto de Santa Ceia, eu não participo da Santa Ceia mesmo. Eu não participo, então eu não vou hoje estar lá. Mas quarta-feira eu vou estar lá, que daí é só cântico, glória, aleluia, palmas e outras coisas. Mas hoje eu não vou não. Mas, irmãos, é uma falha muito grande que às vezes como ser humano nós cometemos, porque esse é um dos melhores cultos para os que já aceitaram a Jesus e quer morar no céu. Louvado seja o nome de Jesus. Ou melhor, para aqueles que aceitaram Jesus e não quer morrer, quer viver para sempre. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Nós ouvimos essas coisas, às vezes entristecemos, porque eu costumo dizer, irmãos, que nada pode impedir de um crente batizado nas águas, no Espírito Santo, participar da Santa Ceia. Nada pode impedir, irmãos, nada. Não tem o que justifica de um irmão, de uma irmã batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, e deixe de participar da Santa Ceia. Sabe por quê, irmãos? Porque o culto de Santa Ceia, ele é um culto que nós, parece que geramos em nós mais temor, não é isso, irmão Luciano? Nós viemos, vamos dizer assim num português bem claro, nós viemos para a casa do Senhor com o pé atrás, né? Aleluia. Eu sou daqueles crentes mais antigos, e antigamente as pessoas cometiam um pecado e tinham medo de ir para o culto de Santa Ceia, irmão Josimar. Porque quando chegava no culto de Santa Ceia, corria o risco de Deus levantar alguém e revelar o pecado daquele cidadão, assim como eu vi muitas vezes nos cultos de Santa Ceia. Mas era importante, irmãos, porque aquela pessoa, ele vencia aquele problema da sua vida, porque ele vinha ao culto de Santa Ceia, e Deus usava alguém para falar com ele, para colocar ele no caminho certo, porque nós sabemos, irmãos, que a única coisa que vai impedir de nós ter a vida eterna, ou viver eternamente, é o pecado. Não é mais nada do que isso, irmãos. Porque vejam bem, quando Jesus veio ao mundo, nasceu de Maria, como nós ouvimos aqui, né, a nossa irmã Joyce pregando quarta-feira aqui, o mundo já tinha tudo, a terra já tinha tudo. A única coisa que estava faltando era Jesus vir, trazer um sacrifício perfeito, sofrer, trazer um sacrifício perfeito para perdoar os nossos pecados.
Então não tem jeito, irmãos, de nós, porque pecamos, deixamos de participar da Santa Ceia. Se nós fizermos isso, irmãos, nós vamos ser o crente mais miserável da face da terra. Ainda que me tornei lá num erro, numa falha minha qualquer, me tornei um criminoso lá, mas cometi um crime lá, mas se eu quero, irmãos, se eu quero ter a vida eterna, viver eternamente com Cristo, eu preciso ir para o culto da Santa Ceia e chegar aqui e dizer ao pastor, ao dirigente: pastor, eu quero que você ore por mim, porque eu preciso do perdão dos meus pecados, porque eu quero morar no céu, aleluia. Então o crente, irmãos, não pode deixar de participar da Santa Ceia por causa de pecado, porque só existe um que perdoa pecado, que é Jesus. E você tornou-se um crente, passou pelas águas, foi batizado no Espírito Santo, tem os dons espirituais, não está livre de cometer algum pecado. E eu não estou livre, o pastor Marcos não está livre, ninguém de nós estamos livres, irmãos. Eu me lembro que uma das certas feitas, Jesus falou assim, ó: pecador não vai morar com meu Pai na glória, pecador não vai morar com meu Pai na glória. E a Bíblia fala que o apóstolo Pedro aproximou de Jesus e falou: Jesus, então quem que vai morar na glória? O céu foi feito para quem, Jesus? Se pecador não vai morar no céu, se pecador não vai viver eternamente com Deus. E Jesus falou para ele: não te preocupe não, você pode ser perdoado 490 vezes por dia. Agora, pelo amor de Deus, irmãos, não sai amanhã, segunda-feira, pecando, cometendo todo tipo de pecado, e chega aqui, coloca o pastor Max na saia justa aqui, dizendo para ele: eu estou pecando porque pode pecar. Pelo amor de Deus, irmãos. Uma das coisas que eu, que você, que nós, aleluia, estamos essa noite para participar da Santa Ceia, nesse culto abençoado, não podemos esquecer de uma coisa: nós temos o direito de 490 vezes ser perdoado por dia, mas eu não devo pecar nem uma vez no dia. Você sabe por quê, irmãos? Porque quando eu aceitei Jesus, quem foi que entrou na minha vida? Foi o Espírito Santo, não foi? Foi o Espírito Santo. O que ele trouxe na sua mão? Uma pá, uma vassoura, varreu isso aqui, tirou tudo que não prestava e foi jogando, foi jogando, foi jogando, foi jogando. E agora ele entrou e falou: agora eu posso fazer morada. Esse pecado que ele fez, essa limpeza, está escrito no livro, acho que do profeta Ageu ou de Oséias, não vou garantir para os irmãos, mas está escrito no livro do profeta, que esse pecado que eu cometia antes, quando eu me converti, ele foi lançado no mar do esquecimento. O que é duro, irmãos, o que é difícil é que nós somos humanos, e já ouvimos a irmã Lu falar esta noite aqui, que nós, irmãos, às vezes somos acusados, ou melhor, sempre somos acusados pelos pecados que cometemos. Satanás não perde, não deixa de nos acusarem. E quando isso vem à nossa mente, irmãos, e quando a nossa mente não está protegida, guardada, e isso tem uma brechinha e vem na nossa mente, faz com que, aleluia, eu acho que eu posso ser um crente pecando porque o céu não é para mim. Mas é gostoso ser crente, é gostoso ir na igreja dos crentes, é gostoso entrar num domingo, num culto, glorificar a Deus, mas o céu não foi feito para mim, então eu posso continuar pecando. Então, irmãos, dali para lá o pecado foi esquecido. Satanás, eu me lembro, irmãos, diz a história, que uma das orações de Lutero, quando ele está fazendo a sua oração a Deus, o diabo chega e fala assim: eu não sei porque que você está orando a Deus, rapaz, você é pecador, você peca e está fazendo isso, você é um pecador terrível. E aí Lutero pegou, não quis responder nada, né? Mas a história diz que ele não quis responder nada, mas ele descobriu que Satanás sabia ler, e ele pegou o papelzinho e começou a escrever com uma caneta vermelha, né?
começou a escrever e diz assim: é que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E esfregou nas narinas de Satanás e disse: eu não quero que você me acuse mais disso, porque o Senhor perdoa os meus pecados. Eu até queria assistir, irmãos, essa cena, só para ver que cara de ser vergonha, de mau caráter que Satanás voltou para trás. Eu queria ver, irmãos. Eu queria ver. Os irmãos estão pensando: eu aceitei Jesus muito cedo, como eu disse aos irmãos aqui, alguns irmãos já me conhecem. Eu aceitei Jesus numa época que o pecado ainda não me levava para a eternidade, para a condenação. Eu ainda não tinha uma idade suficiente para tomar uma decisão, mas eu aceitei Jesus como meu Salvador. Está pensando, irmãos, que eu sempre não fui acusado por Satanás? Sempre ele não tentou me acusar que eu posso continuar sendo um crente, mas não vou morar no céu porque eu sou um pecador? Irmãos, ninguém de nós estamos livres. A Bíblia fala que o acusador acusa dia e noite. Ele acusa dia e noite. E tenta de todos os jeitos, né? A nossa irmã Joyce estava pregando aqui, e ela citou esse versículo, que o ladrão, o diabo, Satanás, está ao nosso derredor, buscando uma brecha, procurando uma brechinha, aleluia, para nos derrubar, para fazer-nos pecar. Antigamente nós costumávamos dizer que o falecido pastor Maneloy, ele sempre citava isso na igreja. Ele dizia que antigamente Satanás vinha furioso contra os crentes com espada, com revólver, né? Vinha com pedra, né? Eu assisti um pouco disso aí lá na cidade de Perus também, né? Nós fomos perseguidos quando aceitamos a Jesus ali. E o pastor Maneloy dizia assim: mas agora já na década de 80, que já estamos congregando com ele dizia assim: mas agora Satanás não vem mais desse jeito. Ele vem com sapatinho de algodão. Até tem um louvor, né? Tem um louvor que as irmãs gostavam de colocar para as crianças cantar, né? Que ele vem com sapatinho de algodão. Agora ele mudou o esquema, porque ele tem, aleluia, que lutar, batalhar contra o povo de Deus, contra o salvo, contra o escolhido. Ele não vai parar. A minha Bíblia diz que haverá um dia, aleluia, em que o Senhor, aleluia, vai lançar no lago de fogo. Mas enquanto não acontecer isso, Satanás vai estar sempre tentando a mim, tentando a você, tentando a cada um de nós a cometermos pecado. Porque a hora que nós cometemos um pecado, uma das primeiras coisas é que você pode continuar sendo crente, porém não participa da Santa Ceia, porque é coisa santa. E a minha esposa fez uma leitura nessa noite e disse assim: olha, Jesus dizendo: se você não comer não beber do meu sangue, você não pode ter parte comigo, mas pode ter parte com os crentes. Ou não, irmãos? Pode não ter parte com Jesus, mas pode ter parte com os crentes. É por isso, irmãos, que eu sempre gostei do versículo 63 de Salmo 119, né? Quando Davi, ele quer ter companheiro, ele quer ter alguém do seu lado, uma companhia, né? Porque é ruim viver sozinho. Então ele quer ter uma companhia ao seu lado, ele quer ter companheiro. E ele fala assim: olha, eu preciso arrumar companheiro, mas eu tenho que ter amigos, companheiro, que tenham o temor de Deus. Eu tenho que ter, eu preciso, mas precisa ter o temor de Deus. Você já ouviu o ditado, olha, mal acompanhado é melhor sozinho? Davi estava pensando isso. Davi falou assim: não, eu preciso de companheiro sim, é muito bom a gente ter companheiro, né? A gente divide um pouco a carga da gente com eles, né? As provas, as lutas, as dificuldades, a gente divide um pouco, é bom a gente ter, mas precisa ter o temor de Deus. Hoje nós não temos muito nas igrejas, mas nós tínhamos muito ensinamento nas igrejas. E muitas das vezes o palestrante dizia assim: nós estamos vivendo dias que nós não temos com quem buscar um socorro, tirar uma
uma ideia, para uma ajuda, porque quando nós abrimos a nossa boca e vamos buscar um conselho, todo o bairro está sabendo. Todo o bairro está sabendo. Então você tem alguma coisa que você tem que guardar, não pode falar com ninguém. Eu me lembro que em uma das certas feitas, eu ainda era solteiro, o pastor disse assim: olha, tem coisas que nós não podemos falar nem para nossa esposa. Não é porque a nossa esposa é fofoqueira, não é porque... Não, irmãos, não é. É que Satanás, ele vai tentando, ele arruma uma brecha, e se ele encontrar a brecha, ele causa um problema tão grande, aleluia, na vida deste irmão, na vida desta irmã, que ele é capaz de deixar de ser um participante da Santa Ceia. Agora, irmãos, o Espírito Santo veio habitar em nós, veio morar em nós, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós, ainda que somos pecadores, mas não podemos abrir mão de que nós somos o templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo tem poder para nos usar na pessoa de Cristo Filho e de Deus Pai. Nós não podemos ter dúvida disso, porque nós somos chamados para isso. Deus vai nos usar, mas nós precisamos vigiar, nós precisamos guardar, irmãos, aleluia. Mas que se dermos uma brecha, o acusador vai chegar. Agora imagine, irmãos, o Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo habita nos músicos, o Espírito Santo habita na vida do pastor Max, mas eu venho à igreja, irmãos, não posso participar da Santa Ceia, não posso comer da carne, não posso beber do sangue de Jesus, mas eu venho, participo do culto, eu falo em mistério, eu profetizo, mas não participo do culto, não participo da Santa Ceia, do corpo de Cristo, não participo do sangue de Cristo, e vou embora. A pergunta é, irmãos, como é que o Espírito Santo fica nessa situação? Então é muito difícil, irmãos, muito difícil. O que tem a ver, irmãos, o que eu estou dizendo com a leitura que foi feita? Irmão, eu só queria deixar claro para todos nós, tá, irmãos? Eu estou incluído também, para todos nós. Eu só queria deixar claro que nós temos um Deus que preocupa conosco, O profeta diz que as misericórdias do Senhor, ela se renova cada manhã. Agora, eu achei uma coisa muito importante quando eu estava ouvindo o pastor Samuel pregar, que ele disse que, eu acho que eu já falei aqui uma vez, eu tenho certeza que eu já falei aqui, que a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. Por quê, irmãos? Porque Deus dá um limite para nós. Eu falei aqui do pecado, não falei? Deus dá um limite para nós. Então, todo dia, meia-noite, um milésimo de segundo, o Espírito Santo fala para mim assim: Pedro, você tem só isso aqui de limite para usar a misericórdia, a sua é só essa aqui, tá? Então se você ultrapassar isso aqui, você vai ficar à mercê de Satanás. Você não pode ultrapassar. Então eu preciso entrar naquela palavra de Jesus: vigiai e orai. Mas eu quero esquecer o orar, porque o orar, todos os crentes oram, irmãos. Se você não tem orado, você vai começar a orar, porque algum problema, se você não tem nenhum problema, mas você tem um parente, você tem alguém da família que está passando, orar é uma obrigação de todos os crentes orar, e todos os crentes oram. Agora, vigiar não são todos. Por isso que Jesus falou: vigia e ora. Eu costumo dizer, irmãos, que se eu vigiar, eu posso orar menos. Porque se eu vigiar, irmãos, eu estou livre de qualquer cilada de Satanás. E se eu estiver livre de cilada, então para que orar? E o pastor Samuel falou sobre o limite da misericórdia, e se a gente analisar, é verdade mesmo. É verdade. Na conta financeira, né, quando você vai abrir um crediário, alguma coisa, hoje principalmente nas contas do banco, o banco dá um limite para um, dá um limite para outro, né? Dá um limite para outro, dá um limite para o Josimar. Josimar pode usar até 50 mil reais no mês. Pode usar.
O problema de Josimar é que às vezes ele está usando o 49 mil no vermelho já. Se ele terminar os 50 e passar para 51, adeus. O banco já fica de olho na casa dele. Eu costumo dizer que eles cruzam os pauzinhos dizendo assim: olha, vamos tentar fazer o Josimar não pagar, porque daí nós pega a casa dele de 200, nós pega ela por 60 e vamos ganhar dinheiro em cima dela. Porque a vida do homem sem Deus é essa, né, irmãos? É uma ambição atrás da outra, né? É uma ambição atrás. É o que nós vemos hoje no país. A minha Bíblia diz que os homens são corruptos. É o que nós vemos. Mas para mim ele só dá R$2.000. Então, irmãos, eu não posso dar o passo do Josimar, porque o Josimar tem um limite de 50, mas eu só tenho de 2. Eu preciso trabalhar dentro do 1999, alguma coisa. Se eu ultrapassar isso, eu estou sujeito. Eu estou sujeito. E a misericórdia de Deus é a mesma coisa. Então, dentro da misericórdia de Deus para comigo, eu posso cometer alguns pecados, alguns delitos, mas é dentro daquilo. Passando dali, Satanás pode ceifar a minha vida. E o homem, irmãos, a mulher que morre no pecado, eu não estou dizendo a mulher, o homem que morre sendo pecador, estou dizendo que morre no pecado. Aí esse homem, essa mulher, a minha Bíblia diz que segue-se a juízo, não dando o direito de buscar mais o perdão, porque o Senhor não ouve mortos. Aí fora alguém diz que depois que a pessoa morre, você pode fazer uma novena de 7 dias, não sei, novena de 7, não tem jeito, né? Pode fazer aí um período aí de oração, acendendo vela, que é para clarear o caminho, mas a minha Bíblia diz que não precisa nada disso, né? A minha Bíblia diz que para mim encontrar a salvação, a vida eterna, eu só preciso ser lavado pelo sangue de Jesus. João disse: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelo de todo mundo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. A pergunta que eu fiz foi essa: o que tem a ver com o texto que eu li? Bom, irmãos, eu estou falando sobre a bondade de Deus, irmãos, a misericórdia de Deus. O texto que eu li está falando que o Senhor tem uma grande preocupação com o povo escolhido dele. Ele tem uma grande preocupação com o povo escolhido dele, o que ele escolheu. A esse, irmãos, o Senhor tem um cuidado tremendo. Mas tem hora que o Senhor tem que mostrar está rachando, apertando. Você já leu? Tem crente que acha que a prova é satânica, é Satanás que coloca a prova. Mas eu prefiro concordar com o que está escrito na Bíblia. A minha Bíblia diz que o Senhor não me dá prova maior do que eu possa suportar. O irmão Júlio citou aqui esses dias aqui, numa da saudação dele, e na sua saudação ele citou isso, que o Senhor não dá prova maior do que a gente pode suportar. Se eu estiver passando por uma prova maior, aleluia, do que a do irmão Denis, eu preciso, aleluia, entender que eu vou vencer, aleluia. Eu vou vencer. Por isso eu não posso abrir mão de cultuar a Deus, de adorar a Deus, porque eu fui chamado para adorar ao Senhor. As minhas mãos, o Senhor me deu um talento, então eu não posso parar de fazer a obra de Deus. Mas da prova eu não vou estar livre. E aqui nós vamos ver nesse texto, irmãos, que Deus levanta. Irmãos, naqueles dias tinha muitos profetas, mas Deus ainda faz questão de levantar Amós para profetizar ao povo de Israel. Eu não sei, irmãos, se o povo de Israel estava cometendo tanto pecado que não dava mais crédito à profecia dos profetas Ageu, o profeta Osés e outros profetas, Jeremias e outros. E eles acharam então melhor, Deus achou melhor levantar um novo profeta. Irmãos, eu não sei se os irmãos já viveram. Tem vários irmãos aqui que já viveram, né? Claro, eu acho que nem todos, né? Mas tem irmãos que viveram em trabalhos de libertação, né? Trabalho de libertação antigamente era realizado de uma maneira, de uma forma que a gente convidava pessoas de longe.
Então, há um ditado que o santo de casa não faz milagre, né? Não faz milagre. Isso é coisa do ser humano, tá, irmãos? Ele faz sim, tá? Mas coisa do ser humano, ele diz que não. Então, a gente fazia os cultos de libertação, e se a gente convidasse o irmão dali, depois da avenida ali, para vir pregar no culto de libertação, muitos irmãos não vinham. Era uma pessoa usada, era um vaso, mas as pessoas não davam muita credibilidade a ele. Então aí quando você convidava uma pessoa do Rio de Janeiro para vir, nosso Deus, a igreja não cabia. Não cabia o pessoal na igreja. Parece que o povo de Israel estava vivendo esse momento, irmã Tamires. Porque profetas, tinha profetas de sobra lá. Mas Deus resolve levantar Amós para profetizar para o seu povo, para o povo de Israel. E Amós levanta para profetizar. E Amós traz uma profecia muito dura contra o povo de Israel, que foi no versículo 10 que eu comecei a ler, irmãos. Mas eu gostei mais do finalzinho, irmãos, do texto. Porque nós temos um Deus, irmãos, que é o sumo pastor. E se nós dissermos que o pastor é bonzinho para com a ovelha, é conversa, não é verdade? O pastor Jonas pregou outro dia aqui sobre o bode e a ovelha, né? Até fez umas comparações aqui. Mas o pastor, ele sabe que a ovelha é humilde, a ovelha é mansa, mas ele não larga o cajado, né? Ele não larga do cajado. Se a ovelha, irmãos, ela é obediente, por que o pastor tem que levar cajado então? Se ela é obediente, é só ele ir, ela vai atrás dele, é verdade. Mas a minha Bíblia diz que não, né? Diz que a ovelha tem ovelha desobediente. Então por isso ele leva o cajado. Porque se precisar dar uma cajadadinha, ele vai dar. É a cajadada de amor. Essa cajadada coloca a ovelha no caminho. Hoje nós temos um número de violência muito grande no país por conta dos direitos humanos. Porque o pai não pode puxar a orelhinha do filho mais, senão ele vai ficar lobisomem, vai ficar orelhudo. O pai não pode dar uma cintadinha, mas a minha Bíblia não tira a vara do seu filho. Eu me lembro, irmãos, eu vou falar da Joyce aqui, eu gosto de falar dela, porque daí ela chega em casa, ela pega no meu pé. Mas são coisas, irmãos, simples, mas que marcam a vida da gente. A Joyce começou a passar dos limites na faixa etária dela de adolescente. E tem aquelas influências de fora, dos amiguinhos, né? E ela começou a trazer para dentro de casa. Um dia eu cheguei em casa, minha esposa falou assim: bem do céu, eu não aguento mais a Joyce. Falei: Deus o livre e guarde, essa menina tem 11 anos, você não aguenta. E quando ela tiver com 20, 21... Se fosse agora era mais difícil dela aguentar, né? Porque a Joyce está meio fortinha. Naquela época a Joyce era magrinha. E eu brinquei com ela: você não aguenta uma criança de 11 anos? Ela falou: não aguento, bem. Nossa, está dando muito trabalho. Mas que trabalho? Ah, ela é obediente, responde para mim, não sei o quê. E tem um corredorzinho lá em casa que é estreitinho. Eu peguei a Joyce, falei: Joyce, vem cá. E peguei a mãe dela, coloquei de cara a cara e falei: você está vendo essa mulher? Essa mulher tem um nome, como que ela chama? Ela falou: mãe. Eu falei: não. Qual é o nome dessa mulher? Ela falou: Josi. Falei: então tá bom, é Josi. Agora, ela é superior a você. O que ela é sua? É Josi? O que ela é sua? Não, ela é minha mãe. Falei: então a partir de hoje, ela estando certa ou errada, ela é mãe. Ela arriscou a vida para dar vida a você. Então a partir de hoje não retruca. Se ela estiver errada, abaixa a cabeça e fica quieto. E se ela estiver certa, abaixa a cabeça e fica quieto. E nesse meio tempo a Josi tinha dado uma rodada nela. Aí hoje nós estamos na mesa tomando café, jantando, né? É um costume nosso estar junto conversando assim. E de vez em quando ela lembra disso. Ela fala assim: olha, graças a Deus, mãe, daquela rodada que a senhora deu em mim. Mas é verdade, irmãos. Então a ovelha é assim. O pastor, ele vai na frente, mas ele não deixa o cajado, porque ele sabe que no rebanho tem ovelha. Tem umas ovelhinhas meio atrapalhadas e precisa. Só que ele, o que ele faz? Ele bate, mas ele já corre e já passa a mãozinha. A Josi é muito agarrada com a Joyce é muito agarrada com a mãe dela, porque a mãe dela deu uma rodada nela. E se a mãe dela não tivesse dado, o que a mãe dela seria para ela?
Então aquela rodada, irmão, foi por amor. É isso que Deus estava fazendo. Deus levantou Amós, falou: Amós, você é um novo profeta, a você a turma vai dar ouvido. Então fala para eles aqui, ó: eu enviei a peste, eu considerei vocês como um tição tirado do fogo. Olha, fala sobre isso tudo aqui para eles. Mas o finalzinho o Senhor o confortou. O Senhor diz assim, olha, versículo 12, diz assim, olha: portanto assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Oh, Rai, Neheb, Assuim de Cantarás. A coisa mais gostosa para nós que somos pecadores, irmãos, é entender, aleluia, de que nós somos pecadores, mas o Senhor tem um abraço para cada um de nós. Oh, maravilha de Deus, né, irmãos? E Satanás fica furioso conosco e vai preparando mais laços para nós, mais laços para nós. E o Espírito Santo fala: não, eu estou vencendo a batalha na vida deste homem, na vida desta mulher. Eles continuam sendo um vaso, aleluia. E a obra de Deus prospera, ela prolonga, ela continua, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o dia, irmãos, da prestação de contas está chegando. Agora, capítulo 62 de Isaías, né? Capítulo 62 de Isaías. Vejam bem, ó. Porque desde, o 64 e o verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Não sei se você percebeu, irmãos, tem que ter alguma coisinha nossa para o Senhor estar trabalhando em nosso favor. A esperança. A esperança. Nós temos que ter esperança em Deus, que é para esse que Deus está. O profeta está dizendo que nunca se ouviu desde a antiguidade. E é verdade, irmãos, porque quando Deus chegou no jardim do Éden, Deus tinha tudo para destruir aquele jardim do Éden, descer lá uma chama de fogo, queimar Eva, queimar Adão, queimar tudo, a serpente, queimar tudo lá e acabar com tudo aquilo. Mas a Bíblia fala que Deus resolveu dar uma chance. Só que ele não tirou o castigo, né, irmãos? A Bíblia fala que ele chegou para a mulher e falou assim: olha, você, mulher, só porque você pecou, você vai ter uma prova sobre a sua vida. Você vai dar luz e vai arriscar a sua vida. Você vai estar correndo, aleluia, e ter uma dor de parto insuportável. A pior dor que existe no mundo existe na terra. Mas você está sendo, aleluia, protegida pelo meu olhar. Então Deus, desde a antiguidade, Deus está cuidando da raça humana. Deus está cuidando. Agora, onde eu posso ver uma outra proteção de Deus e um cuidado de Deus para conosco? Vamos ver. Está no livro de Mateus, irmãos, bem conhecido da igreja, Mateus 24. Se não foge da memória, 24. Mateus 24, isso mesmo, Mateus 24, versículo 12. Versículo 21 e 22. Está escrito assim. Mateus 24, 21 e 22. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Essa aqui vai ser uma das últimas aflições que o ser humano vai passar na terra. Pastor Marcos pregou outro dia aqui sobre a aflição, né? Todos os irmãos que estavam aquela noite sabem que ele pregou sobre a aflição, e uma grande verdade isso aí, irmãos. Porque essa aflição, ela está aí na face da terra para todo ser humano, tá? Não tem negócio de crente, nem de espírita, nem de não, se for ser humano, está sujeito às provações, às aflições. Todos irão passar. Agora, eu me alegrei em saber-se, no versículo 22, e se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E o capítulo 15 de São João, né, o versículo 16, está escrito, aleluia: não foi você que me escolheu, mas foi eu que escolhi a vós. Ou, você é a minha escolhida,
você é o meu escolhido, aleluia. Eu escolhi vocês para que vocês vades e dê fruto, aleluia. Mas eu sei que vocês estão na mira de grandes provas, de grandes lutas, de grandes angústias, e por causa disso eu estou antecipando os dias. Os dias estão sendo abreviados. Irmãos, eu ainda sou bem jovem, né? 63 anos ainda é jovem, não é tão velho. 64, não é tão velho assim, né? Mas eu nunca vi a raça humana reclamar do atropelamento de horas, de dia, como agora. Você entra dentro de um ônibus, a pessoa olha para você e fala assim: você não conhece, eu não conheço o Josimar. Daí eu entro assim, sento lá dele, uma conversinha que nós trocamos assim, né? De repente um futebol, um serviço, um trabalho. Ele já fala assim: nossa, mas como o dia está sendo corrido. Você acredita, rapaz, que era para mim estar lá em Taubaté agora, hoje não vai dar mais, só amanhã? E você vai na escola, todo lugar que você for, as pessoas vão estar falando isso, irmãos. Mas eu glorifico a Deus. Esses dias eu estava conversando com um irmão da congregação, e ele falou assim: mas graças a Deus, aleluia, que está finalizando essas aflições na terra, porque os dias estão sendo abreviados, aleluia. E o Senhor Jesus falou: olha, só por causa dos escolhidos. Você não entendeu, né, irmãos? Você já parou para pensar o valor que você tem para Deus? Aquela colega, aquele amigo, aquela amiga sua passa, vira o nariz e fala assim: isso aí não vale nada, isso aí não sei o quê. Aí você volta atrás, discute, é tudo que Satanás quer. Aí você tem que abrir a sua boca e glorificar a Deus. Deus, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, para esse mundo, aleluia. Mas eu sou o seu escolhido, e por minha causa o Senhor está trabalhando em meu favor. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, eu falei sobre as varadas nas crianças aqui, tá, irmãos? Mas não vai pegar a sua criança lá e descer o cacete nela não, e mandar lá no hospital não, tá? Dá um processo terrível, tremendo. Faz conforme a Bíblia fala, tá? Eu falei para a irmã Josi: não quebra o rodo que é caro, então dá com cuidado. Não vai sair falando por aí, irmãos, que Deus falou que pode sentar a vara no seu filho de qualquer jeito, tá? Vários irmãos antigos aqui na cidade de Pinda sabem disso, né? E até tem um louvor também, né? De um pai que comprou uma Brasília, e quando chegou com a Brasília em casa, novinha, tem até um louvor disso aí. E ele chegou em casa com a Brasília, aquele carro zero em casa, bonitinho, e ele toda hora ia lá, polia a sua Brasília, polia. Parecia que ele tinha comprado a capital do país. Não era nem um carro, era a capital, porque ele tinha um cuidado, largou, abandonou a esposa, abandonou o filho, abandonou todo mundo. Não, o negócio agora é carro, é essa Brasília. E polia aquilo, polia. Daí disse que o filho dele pegou, foi lá e passou um preguinho para ver o fundo da pintura do carro. Aí riscou o carro do pai. O pai pegou o filho e quebrou a mãozinha do filho. Aí chegou no médico, teve que amputar. Aí o filho chegou: pai, eu te amo, agora eu prometo que eu não faço mais, porque eu não tenho mão. Então não faça isso, irmãos. Você precisa saber onde bater no seu filho. Agora, pelo amor de Deus, irmão, não pergunta para a justiça brasileira não, que você não vai ter lugar que você possa bater. Mas depois, se você quiser conversar, eu falo para você onde você pode bater, que não machuca. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, precisamos fazer conforme a Bíblia diz, irmãos. Conforme a Bíblia diz. Porque se você der uma sentadinha no seu filho não vai precisar ir à presença do juízo, tá? Ele não vai precisar, eu prometo a você que ele não vai precisar. Se você der uma sentadinha no seu filho, você não vai precisar entrar com advogado para livrar o seu filho da cadeia. Faça conforme a Bíblia. Conforme a Bíblia não tem erro, sabe por quê, irmãos? O Senhor disse: eu sou o Senhor dos exércitos, eu estou no controle de tudo. Eu estou no controle de tudo. Irmãos, estamos no culto de Santa Ceia, vamos encerrar. Já vamos celebrar a Santa Ceia em nome de Jesus. Eu estou agradecido por esse momento especial. Isso foi o que Deus preparou essa noite, porque você é escolhida do Senhor, eu sou escolhido do Senhor, ali os escolhidos do Senhor, aqui é escolhido do Senhor. Nós somos escolhidos do Senhor, aleluia. Por isso, de vez em quando, ele coloca uma provinha, mas continua dizendo: você está sendo provado, mas você é meu escolhido, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.